No meio de um simples almoço em família, o que parecia ser só mais um domingo comum se transformou em uma cena digna de novela das 9. Entre risadas, pratos servidos e o burburinho de parentes reunidos, uma frase escapou da boca de Margarete Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, e mudou completamente o rumo daquela mesa. Não era fofoca de internet, não era especulação de fãs e muito menos invenção de tabloides sensacionalistas. Foi uma fala natural, quase despretensiosa, mas carregada de peso. Margarete deixou escapar que Virgínia e Zé Felipe estariam sim se encontrando às escondidas, mesmo depois do divórcio que chocou o Brasil inteiro em junho. O silêncio que se instaurou após a revelação foi quase cinematográfico. Até o barulho do garfo batendo no prato foi ouvido por todos. Ninguém ousou comentar de imediato. Uns se entreolharam, outros desviaram o olhar, como quem não sabia se fingia demência ou se reagia à bomba que havia acabado de explodir no meio da sala de jantar. Segundo relatos de quem estava presente, Margarete teria comentado com toda a naturalidade do mundo. Eles têm se falado direto, até mais do que antes. Às vezes ele vai lá em casa quando as crianças estão dormindo. A frase foi curta, mas suficiente para incendiar a imaginação de todos. Afinal, é claro que Zé Felipe e Virgínia ainda tinham contato. Eles têm 3 filhos juntos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo, recém-nascido. Mas o detalhe é que, segundo Margarete, esses encontros estavam acontecendo sem as crianças, e isso abriu espaço para interpretações de todos os tipos. Seria apenas uma tentativa madura de manter a amizade e o respeito pelo vínculo familiar? Ou havia, por trás desses encontros discretos, algo mais intenso, algo que nem mesmo o divórcio conseguiu apagar? Amigos próximos já vinham comentando, em off, que aquele divórcio tinha mais cara de jogada de marketing do que de separação definitiva. Que os dois nos bastidores pareciam mais unidos do que nunca. Mas até então, tudo não passava de rumor. Agora, com a fala de Margarete, os boatos ganharam força real. Houve quem achou que a mãe de Virgínia simplesmente se empolgou e falou demais, sem medir as consequências. Outros acreditam que foi proposital, uma espécie de estratégia para ir soltando a informação aos poucos, preparando o público para um possível anúncio de reconciliação. O fato é que, em tempos de relacionamentos relâmpago e términos escancarados, a história de amor de Virgínia e Zé Felipe ainda prende a atenção como poucas. É como se o público estivesse sentado na primeira fileira de um espetáculo que mistura romance, drama, marketing e emoção. Se uma reconciliação realmente estiver acontecendo, muita coisa vai mudar. Não apenas no aspecto pessoal, mas também nos bastidores de negócios, contratos milionários, conteúdos de redes sociais e a imagem pública de ambos. Porque, goste-se ou não, o casal Virgínia e Zé Felipe é um verdadeiro império digital, e qualquer movimento deles repercute muito além da vida íntima. Até o momento, nenhum dos dois confirmaram nada. Nenhum story enigmático, nenhuma indireta, nem sequer uma resposta irônica, coisa que Virgínia adora soltar quando quer provocar a mídia. O silêncio só alimenta ainda mais as especulações. Mas, como em toda boa história, os detalhes não param por aí. Pessoas próximas garantem que a química entre eles nunca deixou de existir, que mesmo durante o divórcio havia algo no ar, uma ligação forte demais para ser rompida de uma hora para outra. Eles podem até brigar, mas a intensidade que existe entre os dois não é fácil de encontrar por aí, confidenciou uma fonte próxima ao casal. E convenhamos, os indícios estão por toda parte. Apesar de anunciar o fim, os dois nunca deixaram de aparecer sorridentes em eventos familiares. Continuaram se marcando em publicações, mantendo uma relação pública mais saudável do que muitos casais oficialmente juntos. Essa naturalidade, que para alguns parecia maturidade, para outros sempre soou estranha, como se fosse apenas uma fachada para encobrir algo maior. O Brasil inteiro acompanhou o divórcio em julho. Foram semanas de especulações, memes, teorias e até apostas sobre quem ficaria com qual patrimônio, como seria a guarda das crianças e se haveria um futuro em que os dois retomassem a relação. Só que ninguém esperava que esse futuro pudesse chegar tão rápido. Margarete, ao que parece, foi a peça-chave de um quebra-cabeça que estava incompleto. A fala dela, ainda que breve, pode ter revelado exatamente aquilo que os fãs mais suspeitavam, que o amor entre Virgínia e Zé Felipe ainda não tinha acabado.
O público, claro, se dividiu. De um lado, aqueles que acreditam piamente que o divórcio não passou de estratégia de marketing. Afinal, ambos sabem como poucos transformar qualquer acontecimento em engajamento e audiência. Do outro lado, os que enxergam nisso um enredo real, de altos e baixos, uma história de amor intensa, com brigas, separações, mas também com reconciliações carregadas de emoção. E como sempre acontece quando o nome de Virgínia aparece em polêmicas, a internet foi à loucura. Portais de notícias correram para noticiar a fala de Margarete, fãs começaram a caçar pistas em posts antigos e até os mais atentos revisitaram stories passados em busca de detalhes que pudessem confirmar a suspeita. Mas talvez o ponto mais curioso seja o impacto que essa possível reconciliação traria para a imagem de ambos. Virgínia, que construiu uma carreira sólida como influenciadora e empresária, sempre soube usar a própria vida como combustível para gerar engajamento. Zé Felipe, por sua vez, se tornou ainda mais relevante depois da união com ela. A volta dos dois, portanto, não seria apenas uma questão de amor, seria também um movimento estratégico capaz de mexer com contratos publicitários, marcas associadas e, claro, com o bolso de ambos. E a pergunta que fica é: será que tudo não passa de coincidência? Ou será que estamos assistindo em tempo real ao início de mais uma jogada de mestre do casal mais comentado do Brasil? O que chama ainda mais atenção nesse enredo é a naturalidade com que a vida de Virgínia e Zé Felipe se mistura entre o pessoal e o profissional. Eles não são apenas ex-marido e ex-mulher, são sócios, parceiros de conteúdo, pais dedicados e principalmente protagonistas de uma narrativa que o público não consegue parar de acompanhar. Quando se fala em marketing digital, não dá para ignorar o poder da família Fonseca. Cada passo é milimetricamente calculado, cada frase pode virar uma manchete e cada gesto carinhoso ou distante entre eles é analisado como se fosse uma pista de um mistério maior. Nesse sentido, o divórcio anunciado em julho nunca convenceu todo mundo. Muitos estranharam a rapidez, o tom quase frio com que tudo foi comunicado e, principalmente, o jeito leve com que ambos seguiram expondo suas vidas sem aparentar o peso emocional de uma separação real. A fala de Margarete, portanto, não caiu em terreno vazo. Pelo contrário, encontrou um público já desconfiado, ávido por confirmação. Era como se todos já soubessem, mas faltava a peça final. E quando essa peça veio da mãe de Virgínia, o choque foi imediato. Afinal, quem melhor do que ela para saber o que realmente acontece por trás das câmeras? Desde então, os rumores se multiplicaram. Fãs juram ter visto os dois juntos em lugares que não foram divulgados oficialmente. Outros garantem que certos olhares em eventos públicos nunca enganaram. Havia cumplicidade, havia algo ali que ninguém podia negar. E os mais atentos lembram que, em várias ocasiões, Virgínia deixou escapar detalhes que soavam como indiretas, um story enigmático, uma música de fundo sugestiva, uma frase que parecia falar mais do que deveria. Mas o mais surpreendente é a forma como o público reage, porque no fundo todos parecem querer a mesma coisa, que eles fiquem juntos de novo. É quase como uma novela em que os telespectadores torcem pelo casal principal, mesmo depois de todas as brigas, traições ou separações. Existe uma expectativa coletiva, uma torcida, um desejo de final feliz. E isso não é de hoje. Desde o começo do relacionamento, Virgínia e Zé Felipe conquistaram o público pelo jeito espontâneo, pela autenticidade e pelo carisma. Eles não são o casal perfeito de propaganda. Brigam, se expõem, cometem erros, mas justamente por isso parecem reais. E é essa mistura de realidade com espetáculo que mantém milhões de pessoas vidradas em cada capítulo dessa história. Agora, com os rumores de reconciliação, a curiosidade só aumenta. Como ficariam os contratos publicitários? Como reagiriam as marcas que apostaram no casal mesmo após o divórcio? E, principalmente, como seria a recepção do público se, de repente, os dois anunciarem que estão juntos novamente? Alguns especialistas em marketing digital acreditam que seria um dos maiores plot twists da internet brasileira. Um retorno triunfal que poderia gerar recordes de engajamento, campanhas milionárias e até reposicionar a imagem deles diante de quem desacreditou no relacionamento. Outros, porém, acham arriscado. Afinal, brincar com sentimentos reais do público pode ser uma faca de dois gumes. Se os fãs descobrirem que tudo não passou de estratégia, a frustração pode virar revolta.
Enquanto isso, a vida segue. Virgínia continua alimentando suas redes com a mesma frequência, mostrando os bastidores da maternidade, os momentos engraçados e, claro, os projetos profissionais. Zé Felipe, por sua vez, mantém o foco na música, mas não esconde que a vida em família sempre foi sua prioridade. Os dois parecem estar de alguma forma mais conectados do que nunca, ainda que oficialmente separados. E o detalhe que mais chama a atenção: nenhum deles negou publicamente a fala de Margarete. O silêncio, nesse caso, é ensurdecedor. Se fosse apenas um mal-entendido, não teria sido mais fácil desmentir logo e encerrar a polêmica? A ausência de resposta é por si só uma resposta. Nos bastidores, fontes garantem que há uma espécie de pacto de silêncio até que chegue o momento certo de falar, um momento que, segundo alguns, está muito próximo. E a grande questão é: será que eles vão anunciar um retorno de forma oficial ou vão continuar alimentando a curiosidade, deixando que o público tire suas próprias conclusões? De qualquer forma, a fala de Margarete já entrou para a lista dos momentos mais impactantes da família Fonseca. E não importa qual seja a verdade, o público já está cativado, preso, esperando o próximo capítulo. Porque no universo das celebridades digitais, cada gesto